Olá, a paz do Senhor Jesus. Bom, esse aqui é o nosso panorama do nosso estudo. Nós já vimos a respeito do conceito de mulher virtuosa, já vimos diversas distorções, falamos sobre estereótipos, falamos sobre feminismo, falamos sobre questão de vestimenta, falamos várias coisas aqui. Ficou um tópico grande, mas a gente abordou bastante coisa. E hoje nós vamos ver aqui sobre o livro de Provérbios. A gente vai ver um panorama geral a respeito desse livro e por isso ele está aqui em destaque. Bom, sobre o livro de Provérbios como um todo, vamos ter um panorama primeiro geral da palavra de Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Nós temos aqui uma divisão, que é uma divisão bem clássica. Nós podemos dividir o Antigo Testamento em 4. Então, nós temos 4 divisões aqui. E, igualmente, o Novo Testamento, nós podemos também dividir em 4. O Antigo Testamento, nós temos aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, que se subdividem em profetas maiores e menores. O Novo Testamento, nós temos os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, por isso está no singular, é só um. Nós temos as cartas, que subdividem em paulinas e universais, e o livro profético, que está no singular também, porque é só um, que é Apocalipse. E está destacado aqui a classificação dos livros poéticos. Por quê? Porque o livro de Provérbios, ele está aqui no Antigo Testamento, dentro da classificação dos livros poéticos. Então, aqui eu coloquei apenas o Antigo Testamento. Nós temos aqui 39 livros. E aquela divisão que eu mostrei para vocês, são 4, certo? Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Então, aqui vocês podem ver os livros que compõem cada uma dessas classificações para você estudar. E Provérbios, que é o livro que nós vamos estudar aqui, está aqui dentro, como nós falamos, dentro da categoria de livros poéticos e após Salmos e antes de Eclesiastes. Bom, quem foi o autor? Foi Salomão e a data cerca de 970 a 700 a.C. Bom, sempre que a gente fala de data, às vezes não faz muito sentido, às vezes a gente não consegue se achar no tempo, mas só para vocês terem uma noção, nós tivemos o reinado de Saul, de Davi e de Salomão. Nós tivemos aqui o período mais ou menos de Saul foi de 1050 a 1010. Todos tiveram reinado de 40 anos, tá? A duração foi a mesma. Então, aqui vai ser 40, aqui vai ser 40 e aqui vai ser 40 anos. Então, Davi foi 1010 a 970 a.C. E Salomão, de 970 a 930 a.C. É normal ter uma divergência ou outra, depender da Bíblia de estudo, comentário bíblico que você for utilizar, mas essas datas aqui, normalmente elas aparecem bastante, tá? Então, são datas aqui aproximadas do reinado deles. Então, quando a gente fala aqui que Provérbios foi escrito entre 970 a 700, então foi aqui, né? Foi a partir daqui, então. Então, é isso. E aí, aqui vai diminuindo. Como é antes de Cristo, tá? A data, ela vai diminuindo até 700, até chegar no 0. E aí, depois, começa a contar depois de Cristo. Ok? E o idioma em que foi escrito Provérbios? Foi escrito no hebraico. E o tema de Provérbios é
a sabedoria divina aplicada às mais diversas áreas da vida. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro que, aqui está falando, né, aplicado, ele é um livro que contém muitas dicas práticas para a nossa vida. Ele vai falar de diversas coisas a respeito da nossa vida, vai falar da questão até da preguiça, vai falar sobre a insensatez, a gente sabe, né, muito sobre a sabedoria, vai falar sobre as riquezas, vai falar sobre a mulher, a esposa. Então, tem diversas coisas práticas, vai falar sobre até questões de adultério, enfim, muitas coisas que nos ajudam a procurar encontrar a sabedoria. Aqui eu coloquei um quadro para vocês dos capítulos de Provérbios. Provérbios, ele contém 31 capítulos e eu marquei aqui em amarelo os capítulos que falam, que citam esse termo mulher virtuosa, tá? Então, o capítulo 12 e 31, você vai achar essa palavra mulher virtuosa, essa expressão. E os outros capítulos que eu marquei em rosa são os capítulos onde nós temos ensinamentos para mulheres. Não necessariamente vai estar escrito mulher virtuosa, mas são ensinamentos de como eu não devo ser ou como eu devo ser. Então, aqui nesses capítulos 11, 14, 18, 19, 21, 25 e 27, eu vou ter lições que nós podemos aprender, que podemos, né, e devemos seguir na nossa vida, e nós também vamos passar por esses capítulos. Nós vamos falar bastante sobre o capítulo 31, mas nós também vamos estudar esses outros capítulos que têm ensino para mulheres, porque essa aula, o objetivo é falar de como ser uma mulher virtuosa. Então, eu preciso ler o que Provérbios ensina para mulheres, e por isso eu escolhi também esses outros capítulos. Aqui, esse estudo aqui é especificamente sobre o capítulo 31, tá? Queria mostrar para vocês que lindo que é esse capítulo, que maravilhoso que é, assim, a palavra de Deus, a forma como tudo foi construído. Esse capítulo foi escrito em hebraico, e o hebraico, ele contém 22 letras. Talvez, se você for pesquisar no Google as letras do hebraico, talvez você encontre algumas imagens ou figuras que mostrem mais de 22 letras. Mas o que acontece? Porque às vezes tem uma letra e essa letra ela pode ser modificada por algum sinal. E aí fica parecendo que tem mais de uma letra, mas é aquela mesma letra, só que modificada. Mas, né, de forma geral, o hebraico contém 22 letras, tá? Provérbios, o capítulo 31, versículo 10 ao 31, esses versículos aqui são os versículos que falam a respeito da mulher virtuosa, um capítulo muito conhecido, mas é a partir do versículo 10, tá? Então, esses versículos 10 ao 31 formam um total de 22 versos, então nós temos 22 versículos. E não é coincidência que, veja só, o hebraico tem 22 letras e o Provérbios tem 22 versos que fala a respeito da mulher virtuosa. Mas por que não é coincidência? Porque esse poema, que é o capítulo 31, 10 ao 31, ele é um acróstico alfabético. E o que isso significa? Que a primeira letra de cada linha forma o alfabeto hebraico. Cada verso começa com a primeira letra do alfabeto, Aleph, até a última letra do mesmo, Tav. Então, como que foi construído esses versículos aqui do 10 ao 31? Então, vou colocar aqui como se fossem os versículos para vocês entenderem. Até o 31, né? É como se fosse, vamos supor que fosse o nosso português, tá? Ele ia fazer um acróstico alfabético. Então, ele ia colocar assim até o Z, se fosse na nossa língua portuguesa. E ele ia começar a escrever aqui amor, ia começar a escrever os versos começando com a letra que está aqui no alfabeto. Então, foi construído dessa forma. Só que, no caso, o hebraico tem 22 letras, então foram as 22 letras do hebraico aqui, em ordem, e os 22 versos
e por isso forma um acróstico alfabético. Então foi de uma forma assim bem inteligente. E também foi escrito em forma quiástica. Eu vou explicar para vocês o que é o quiasmo, tá? Coloquei um slide mais para frente para vocês entenderem como é maravilhoso. Aqui eu trouxe Provérbios 31, 10 ao 31, então 22 versículos, com aqui no original, no alfabeto hebraico, com aqui mostrando o acróstico para vocês, tá? Já está marcado em vermelho aqui, mas veja bem, o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, tá? É o contrário do português. Não é assim que a gente lê, é aqui, tá? Então veja, aqui nós temos o versículo 10, 11, 12, 13 até o 31. Então veja, esse é o acróstico alfabético. Então começa com a primeira letra do alfabeto, a segunda, a terceira, até chegar à última letra do alfabeto. Aí eu trouxe aqui para vocês, olha, aqui o versículo 10, 11, 12, né, e assim por diante. Então veja, para vocês compararem, olha, veja que a gente tem aqui, ó, esse xizinho, parece um X, né? É a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Aí nós temos aqui, tá vendo? Esse símbolo aqui é o Bet, que é a segunda letra. Você pode ir comparando. Tá um pouco pequeno aqui, mas olha só. Você vai ver aqui, ó, é o Gimel. Tá vendo? Então, aí nós temos o Dalet, aí nós temos aqui o Re. Então, se você for comparando, você vai ver que é as letras do alfabeto hebraico que formam o acróstico. Aí aqui eu trouxe o que é o quiasmo, porque eu falei que ele é um acróstico alfabético em formato de quiasmo ou quiástico também, né? Pode ser as duas formas. O quiasmo, ele é o quê? Ele é uma estrutura onde o primeiro elemento corresponde ao último elemento da poesia. O segundo corresponde ao penúltimo. O terceiro corresponde ao antepenúltimo, até chegar ao centro, onde não há mais correspondência e nós temos uma mensagem central. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender a mensagem central de Provérbios 31. Veja, aqui ele está falando que o argumento 1, eu posso colocar aqui até tema, o tema 1, o mesmo tema que está sendo tratado aqui no primeiro versículo, está sendo tratado aqui no último. Aí, o tema que está aqui no segundo versículo está aqui no penúltimo. O tema aqui do terceiro é o mesmo tema do antepenúltimo. E eles observaram que Provérbios 31 estava nesse formato, até chegar a uma mensagem central. E nós vamos ver isso aqui agora, organizado na prática. Olha só. Veja o primeiro versículo, que é o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então, será que ele tem correspondência com o último? Porque isso forma o quê? Um quiasmo, né? O primeiro corresponde ao último, o segundo ao penúltimo. Então, a gente vai ver. Então, aqui tá falando que o valor dela excede ao de rubis. O último versículo, então, nós temos aqui: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, falando aqui sobre louvar esta mulher, sobre essa mulher ser honrada. Então, aqui tá falando, olha, o alto valor de uma mulher sábia. E aqui também tá falando do alto valor de uma mulher sábia, né? Que ela será louvada. O segundo versículo aqui: o coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não mal todos os dias da sua vida. O tema que foi colocado: ela traz alegria ao seu marido. Vamos ver então o penúltimo versículo? Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Então veja que está falando que seu marido a louva, seus filhos também. Então tá aqui, ó, ela traz alegria ao marido e aos filhos. Sim, corresponde, né? Aqui vai falar do trabalho dela, busca lã, trabalha de boa vontade.
Aqui está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Trabalha diligentemente. Então, se você for ler, né, você pode até pausar o vídeo, caso você queira ler tudo, você vai ver que tem toda essa correspondência de temas aqui. E aí nós chegamos a uma mensagem central, que é: gera respeito público ao seu marido. A gente vê aqui uma mensagem muito linda, que tudo o que essa mulher faz gera um resultado, gera algo sobre a vida do seu marido. Então, tudo que ela faz, toda a administração da sua casa, o cuidado com os filhos, a forma como ela lidar em não temer as adversidades, ela é uma mulher que confia em Deus. Todo o seu trabalho, a gente vê que ela trabalha muito, a gente vê que tudo isso gera um resultado para o seu marido. O seu marido é resultado daquilo que ela proporciona para ele na sua casa. Se essa mulher cuida da sua casa, cuida dos filhos, se essa mulher administra o lar, ela deixa tudo preparado, o seu marido ele não tem com o que se preocupar, ele vai simplesmente poder focar aqui, naquilo que ele deve fazer, né? No papel dele. Ele não precisa se preocupar em cumprir o papel dela, porque ela sabe cumprir muito bem esse papel. E isso resulta o quê? No sucesso do seu marido, no bem-estar do seu marido. E quando eu falo sucesso aqui, a gente não deve pensar apenas em sucesso, questão de finanças, mas vejam, sucesso espiritual, né? Em uma prosperidade em todas as áreas da vida. Então a gente vê que o marido dela é beneficiado porque ela é uma esposa virtuosa. E isso faz com que os filhos dela sejam alegres, o marido seja alegre, que o marido seja respeitado em público, o marido ele tenha assim esse destaque ali, né, em público, ele tem um respeito em público. Então a gente vê que tudo isso é resultado de todo um trabalho que é feito ali na casa dela e até mesmo fora da casa dela, enfim. E a gente vê a importância da mulher para a família, para o sucesso, o bem-estar da sua família, principalmente, claro, o espiritual. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. A próxima aula nós já vamos entrar nos versículos de Provérbios, falando aqui dos comportamentos da mulher virtuosa, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Isso tudo a palavra de Deus ela vai responder para nós. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter assistido até aqui.